Olá, então estamos continuando aqui na parte 2 de curvas de titulação pelo método invertido e agora nós vamos falar sobre planilha eletrônica. Como obter nossa curva de titulação e como extrair parâmetros analíticos utilizando o Excel e as curvas obtidas a partir do método invertido. Bom, pessoal, vocês vão estar recebendo aí um arquivo já com todo o tutorial de como fazer. Então, aqui nessa aula, a gente vai estar gravando direto no Excel, tá? Então, vocês vão receber esse arquivo com as instruções, mas a gente vai seguir direto pelo Excel, ok? Bom, pessoal, já abri aqui meu Excel. O meu Excel, ele é do Office 365. Se você tiver um Excel mais antigo ou um outro programa, como o LibreOffice ou o Google Planilha, e você só possa acompanhar por esses, não tem problema, vai ter algumas diferenças, mas vão ser muito poucas, tá? O grosso é o mesmo, então eu acredito que você vai conseguir sem problema algum. Aqui no caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher os parâmetros fixos, que são aqueles que não variam ao longo da titulação, que são as concentrações analíticas, volume da alíquota. Aqui no caso, o volume da alíquota é do ácido, porque aí no exemplo que vocês estão vendo no slide, é a titulação do HCl na Erlenmeyer com o NaOH na bureta. Então, o volume de base é que é variável. Então, o de ácido já entra aqui. E o KW. Esses são os nossos 4 parâmetros fixos importantes aqui. E agora eu preencho com os valores que estão dados aí no exemplo. Em relação ao KW, para você escrever 1 vezes 10 a menos 14, a forma mais fácil é você usando um E maiúsculo, no lugar que vai significar 10 elevado. Então, você escreve 1 vezes 10 elevado a menos 14, dessa forma. Tá? E aqui você vai ver que apareceu 0. Tá? Por que apareceu 0? É porque você tem que vir aqui, ó, e colocar esse 0 aqui, você tem que colocar ele como notação científica. Tá? Então, ele está aqui, ó, na aba página inicial, aqui nesse espacinho, você coloca como científico. Provavelmente no seu, quando você fizer, já vai aparecer direto assim, tá? Esse aqui. Aqui nesses valores aqui, vocês vão ver que eles também têm um certo número de algarismos significativos. Então, se você quiser ser exato também nesse sentido, coloca aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui embaixo do número, né? Aqui na aba de número mesmo. Você clica aqui na setinha para a esquerda que ele coloca mais casas decimais. Para ficar igualzinho o exemplo. Mas isso é opcional, tá? Agora, a gente vai começar a colocar os parâmetros variáveis. Então, a coluna C eu vou deixar vazia, só para dar um espaço assim, uma divisão, né, para ficar didático. E na D eu vou colocar meus parâmetros variáveis. Vou colocar aqui na primeira linha, porque os valores vão crescer aqui lá na direção para baixo. Então, VB, volume titulante, concentração de H+, concentração de OH-, e pH. Esses são nossos parâmetros variáveis importantes. Tá? O método invertido, ele é ao contrário do clássico nesse ponto, que aqui o nosso pH que vai ser a varredura. Tá? O que significa ser a varredura? A varredura é aquele parâmetro que você escolhe os valores. Tá? Então, eu vou escolher os valores de pH e, a partir desses valores, eu vou calcular o volume de titulantes. No método clássico, é ao contrário, lembra? A gente escolhe os valores de volume, quero 0, 5, 10, 15 ml, e calcula o pH, né? Então, por isso que ele é invertido, ele é ao contrário. Então, aqui na varredura, eu preciso escolher os valores de pH, tá? Mas aí eu preciso definir um pH inicial e um pH final. Então, o meu pH inicial, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos log da concentração do ácido, certo? Conforme a gente viu lá no método clássico, se eu simplesmente tirar o log da concentração do ácido, eu tenho o pH inicial, que é um ácido forte, totalmente ionizado. Se fosse fraco, não daria. Então, meu pH inicial é menos log. Como é que eu vou escrever menos log
no Excel. Gente, é só escrever menos log assim, ó. Você pode usar log simplesmente ou log 10, tanto faz. O log vai funcionar bem, tá? E aí você vai colocar um parênteses, tá? E você vai clicar na célula da concentração do ácido, ó, B2. Viu? Quando você clica, ele já escreve aqui que é B2, a outra só você digitar, B2. Não tem problema, tá? O Excel não diferencia maiúsculo e minúsculo, tá? Pode botar maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Então, você clica na célula ou você escreve B2. Pronto, ele calculou o pH inicial. Ah, meu nariz está coçando demais, meu Deus. Então, calculou o pH inicial. Estou acompanhando aqui no slide se faltou falar alguma coisa. Agora a gente vai para o valor final, tá? O nosso valor, a gente define o valor final para saber até quando eu vou expandir uma fórmula aqui, tá? Então, o meu valor final, a gente não vai precisar estimar ou saber, enfim, o número. A gente pode trabalhar com a própria faixa de pH, que vai até 14. Então, meu valor inicial vai ser 1, meu valor final vai ser 14. Eu vou até o pH 14. Tá? Então, eu vou definir um intervalo entre cada valor, tá? Nesse caso, vamos já falar de meio em meio, tá? Poderia ser diferente, poderia. Se quiser mais pontos, você coloca de 0,2 a 0,2. Se não quiser muitos pontos, coloca de 2 em 2, enfim. Aqui, no caso, eu escolhi meio, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco o próximo ponto. O primeiro é 1, o segundo é 1,5, tá? Uma dica é que se aqui for quebrado esse valor, tipo isso, no próximo ponto você corrige, tá? Corrige para um número redondo, para ficar mais fácil, tá? Deixa eu voltar aqui para o original. Pronto. Ai, gente, desculpa, está pulsando tanto. Pronto, eu coloquei mais dois valores aqui, e agora eu posso pegar esse intervalo aqui, ó, vou selecionar esses dois, 1,5, 2, ele vai entender que é de meio em meio. Não vou pegar esse aqui, porque esse aqui é a fórmula, então deixa ele para lá. Ele vai entender que é de meio em meio. E eu vou clicar, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Eu vou passar aqui a mãozinha nele, vai aparecer uma cruz, eu vou expandir até o valor final, que eu já escolhi, que é 14. Ó, 14, pronto. Ele já faz tudo automático. Isso é maravilhoso, né? Você não tem que digitar todos. Tá bom? Pronto, já resolvi o meu pH. Agora eu vou para a parte do pH, eu calculo o quê? Concentração de H+, né? Como é que eu calculo a concentração de H+, a partir do pH? A concentração de H+, é 10 elevado a menos pH, como vocês também podem ver aí nos slides, tá? Então, como é que eu escrevo 10 elevado a menos pH? Então, primeiro, 10, como é que é elevado? Com acento circunflexo, tá? E depois eu coloco o valor que está elevado, menos 14. Não precisa de parênteses. Opa, menos 14 não, desculpa, gente. 10 elevado a menos pH. Então, a menos, qual é o pH? G2. Vou clicar aqui no G2. Pronto, ele achou 0,1. 10 elevado a menos pH. Agora eu tenho que expandir isso para o restante. Vocês vão ver que quando eu expandir aqui, ó, vou um só. Ó, ele trocou de G2 para G3. Ele entende que está pegando o próximo valor. Opa. Tá? Isso vai ser importante em breve. Bom, agora a concentração de OH-. Concentração de OH- é o quê? KW sobre concentração de H+. Também tem aí no slide. Como é que eu vou escrever isso em Excel? KW é esse aqui, sobre concentração de H+, é esse aqui. Pronto. Só que o que acontece? O KW é um valor fixo. O que vai acontecer quando eu expandir isso? Olha só, ele pegou o valor de baixo, ó, ele pegou o B5. E aí estragou tudo, né? Porque ele não pode fazer isso. Eu quero que ele pegue sempre essa célula aqui. Tá? No caso do H+, ele tem que pegar o próximo. Ok. Mas aqui no caso do
KW não. Então, eu tenho que fixar todos os... Sempre que eu pegar algum parâmetro da coluna B, que são de parâmetros fixos, eu tenho que fixar antes de expandir. Como é que eu fixo? Tem que colocar cifrão. Ou eu digito cifrão B, cifrão 4, que ele vai fixar, ou simplesmente eu coloco aqui minha barrinha entre o B e o 4 e pressiono F4. Tá? Que aí ele vai fixar o KW, ele coloca esses cifrões. E agora, quando eu expandir já até o final aqui, você vai ver que vai estar sempre pegando o KW, ó. Não varia, o que está variando é só o parâmetro de variável. Então, isso é muito interessante, muito importante nas curvas de titulação. E mesmo se você for trabalhar com Excel para outras coisas, para economia, administração, esses conhecimentos ajudam. Pronto. Então, já tenho quase todos os parâmetros, só falta o VB. O VB é aquela fórmula imensa, né? Que a gente deduziu, que é o que vem da equação master. Tá? Então, tem que digitar a fórmula. Então, eu vou falar mais uma vez para vocês agora, darem uma olhada aí no slide, acho que é o slide 18, que tem a fórmula do VB. Tá? Então, o VB é o quê? VA, esse aqui, ó, 20. Coluna B, já vou fixar, F4. Multiplica, como é que multiplica? Asterístico. Abre parênteses, vamos ficar por várias coisas. CA, F4 para fixar o CA, porque é fixo. Mais concentração de OH-, aqui, não vou fixar, menos H+, fecha parênteses. Tudo está dividindo, abre parênteses. CB, tem que fixar, mais H+, menos OH-, fecha parênteses. Pronto. Ele deveria achar zero, não deveria? Mas, por alguma razão, ele acha um número muito pequeno, que é praticamente zero. Tá? 10 a menos 12 ml é 0 ml. Tá? A gente finge que é zero. Agora, eu vou expandir até o final. Pronto. Já tenho todos os meus pontos. Espera aí, rapidinho. Eu perdi aqui a apresentação, mas já resolvi já. Aí eu vou... Lembra que a gente não teve muito critério para colocar o valor máximo? Aí isso aí vai dar problema, eu já sabia que ia dar. O que aconteceu? Tá vendo isso aqui, ó, esse monte de tralha aqui? Deu um número negativo, só dei 2 cliques aqui que ele ajeitou. Assim, nessa linha. Deu um número negativo de volume e deu um número muito grande, 10 a 13. Esses valores são valores fora da realidade, é porque você nunca nesse sistema vai atingir o pH 13 e superior a isso. Então, o que você faz? Pega os pontos finais problemáticos, sempre vai ter uns pontos problemáticos, e deleta, ó, clica com direito, excluir. Ó, percebe como eu passei aqui, ó. Passa aqui no cantinho, em cima do número que ele seleciona a linha toda. Clica com direito, excluir. Que aí eu vou até um volume de 38, tá? Fica mais interessante. E eu já vou também aqui, ó, tá vendo que o volume está em notação científica? Não vou colocar isso como notação científica, vou colocar como um número, tá? Normal. E eu vou colocar aqui com mais casas decimais. Com 4 tá bom, que eu já consigo ver melhor onde está o ponto de equivalência. Tá? Fica melhor, agora eu estou vendo melhor os volumes. E aí você já pode ver lá, lembra que no método clássico a gente viu que o pH desse ponto é 7, do ponto de equivalência dessa titulação é 7? Então tá aqui, ó. pH 7, volume do pé é 20, conforme a gente calculou no método clássico. Então esse ponto aqui é o meu ponto de equivalência. Tá? Agora a gente tem que fazer o plot, né? A gente tem que fazer o gráfico. Como é que eu vou fazer? Meu gráfico, minha curva de titulação é volume versus pH, não é? Então, ó, clica aqui no Dzinho, na letra D, e clica. Ele vai selecionar a coluna inteira. Segura o Ctrl para você selecionar outra coluna. E clica no G,
pH, clica. Pronto, solta o Ctrl. Agora já selecionei as duas colunas que importam. Agora eu vou inserir o gráfico. Quando você faz dessa forma, ele sempre vai entender a coluna mais à esquerda como eixo X e a coluna mais à direita como eixo Y. Tá? Por isso que eu coloquei o VB aqui logo de cara, porque eu sei que ele vai ser meu X. Tá? Então, essa ordem que você digita aqui os parâmetros, até isso importa. Então, para fazer o meu plot, eu vou aqui inserir. Aqui na parte de gráficos tem um desenho de um gráficozinho com pontinhos, que é o gráfico de dispersão. É esse que eu quero. Clica na setinha para você ver os tipos. Eu gosto de botar esse aqui, ó, que eu vejo os pontos e as linhas e a linha curva. Tá? Clica nesse aqui. Pronto. Posiciona ele num lugar decente. Está feito o nosso gráfico. Agora, a gente pode trabalhar no ajuste aqui da beleza aqui do nosso gráfico. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar as legendas. Então, aqui, na parte de design do gráfico, a gente tem aqui adicionar elemento de gráfico. E aqui a gente pode colocar o título dos eixos. E a gente vai colocar aqui, o título do eixo horizontal é volume de titulante. Então, a gente pode colocar assim, aqui já está legal, em ml. E aqui o eixo vertical, a gente coloca aqui pH. Então, é importante ter esses nomes. Ele já veio com o título aqui. Se não tivesse aparecido, você poderia colocar título do gráfico. Você pode mudar aqui a posição. Aqui eu não coloquei, eu colocaria curva de titulação HCl versus NaOH. Pronto. Agora o seu gráfico já está bonitinho. Se você quiser, você pode mudar aqui a cor. Aqui no formatar, você pode colocar uma outra cor, cor do círculo, cor da linha, conforme a sua preferência. Tá? Tem alguns designs aqui pré-prontos também que você pode colocar. Enfim, vou deixar assim. Aqui no nosso esqueminha. Ah, sim, agora a gente vai para um exemplo. Então, aí no slide 25, tem um exemplo para vocês construírem a curva de titulação de uma solução de NaOH sendo titulada por HCl. Então, mais uma vez, para vocês, para desafiar vocês a ter mais trabalho, eu mudei, eu coloquei o HCl na bureta, ou seja, quem vai estar aqui como variável é o VA e como fixo é o VB. Cuidado, né? Vão ter algumas alterações, né? Inicialmente você vai ter... enfim, vocês vão ver, mas o esquema é o mesmo, tá? Eu quero que vocês cheguem nessa curva aqui, só que ela vai estar invertida, né? Para essa titulação do exemplo 6, que ficou uma tarefa de casa. Bom, gente, então agora a próxima etapa é fazer a comparação dos métodos clássico e invertido. Então, a gente vai aprender a sobrepor dois gráficos, tá? Então, fica interessante se você tiver aqui todos os pontos, todos os seus dados numa mesma planilha, mas isso não é necessário, tá? Eu só coloquei aqui assim para ficar um pouquinho mais simples, já que a gente está começando agora. Bom, tá vendo algumas coisas bugadas às vezes acontecem, então essas tralhazinhas quando elas aparecem, você dá 2 cliques aqui na divisão da coluna, que ele resolve, tá? Só um detalhezinho técnico. Então, a gente está comparando essa titulação de 20 ml de HCl01 com NaOH01, utilizando o método invertido em roxo e clássico em vermelho. Tá? Então, como é que a gente vai poder fazer aqui a comparação? Então, primeiro a gente já deixa o gráfico aqui do método invertido, já vou deixar ele feito aqui, tá? Vou colocar ele roxo, que é a cor que a gente está usando para o método invertido. E eu tenho que adicionar esse gráfico os dados do método clássico, sendo que o eixo X é VTIT e o eixo Y é pH. Né? E o eixo X é diferente entre os dois. Então, eu preciso adicionar esses dados
a curva. Tá? Então, posso clicar aqui na área do gráfico e colocar aqui selecionar dados. Então, clica com direito aqui, ó, qualquer lugar do plot, ó, selecionar dados. Aí aqui, a curva que ele está chamando aqui de pH, é a roxa que já está pronta, eu vou adicionar mais uma. Então, clique em adicionar. Tá? Eu vou chamar essa série de clássico. É o que vai aparecer na legenda. Tá? Valores de X. É só selecionar aqui, ó. Seleciona todos os valores de X. E clica na setinha. Ah, não, nem precisa clicar na setinha, desculpa, só selecionar. Seleciona agora o Y. Pronto. Ele já vai colocar lá, vamos ver se já apareceu. Já apareceu, já está sobreposto. Eu vou também trocar o nome aqui, pH, um nome meio aleatório, né? É o nome automático que ele deu. Eu vou chamar de invertido. Ok. Ó, ele já sobrepôs. Tá? Aí agora, eu vou colocar uma legenda para me falar o que é roxo e o que é laranja. Tá? Então, eu vou aonde? Clica aqui no gráfico, em qualquer lugar, design, adicionar elemento gráfico. Legenda. Aí, onde eu coloco a legenda? Vou colocar embaixo, inferior. Aí apareceu aquela legenda que é o quê? É o nome das curvas que eu dei, ó, invertido e clássico. Tá? E aí a gente pode ver aqui, ó, como as curvas se sobrepõem totalmente, né? Então, os dois métodos funcionam de forma semelhante nesse caso, funcionam bem. A gente pode ver também que o método invertido ele tem mais pontos na região do salto de pH, que é perto do ponto de equivalência. Tem vários pontinhos aqui e poucos no restante. Enquanto que o método clássico, geralmente, a gente acaba tendo menos pontos aqui na região do salto. Tá? Então, é um detalhe interessante, né? Como essa região do salto é muito importante para estudar parâmetros físico-químicos do sistema, é interessante ter muitos pontos aqui nessa parte. Tá? Mas a verdade é que o método invertido, se você quiser, você coloca quantos pontos você quiser. É só você trabalhar com uma varredura aqui menor, né? 0,1 e 0,1. Aí eu vou ter ponto em tudo que é lugar, por exemplo. Tá? Voltei para aquele arquivo anterior. Então, uma coisa interessante do método invertido é que se eu alterar os meus parâmetros, eu consigo... eu não preciso fazer tudo de novo, eu só altero e a curva fica direitinha. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ao invés de 0,1 a base, 0,08, lá, o gráfico se corrige automaticamente. Ele vai se ajeitando, tá vendo? Se eu fizer uma mudança muito brusca, ainda assim funciona, ó. É que funcionou. Às vezes dá problema, tá? Deixa eu voltar ao anterior. Então, essa é uma grande vantagem de você usar a planilha eletrônica e de você usar o método invertido, porque se você fizer isso no método clássico, não, você vai ter problema, tá? Mesmo que você transforme tudo em equações, são equações para cada momento da curva. Então, acaba dando problema, você vai ter que alterar em vários lugares, não é só você mudar o número e resolveu, que nem no método invertido, tá? E a gente vai usar isso para estudar alguns parâmetros da curva, o efeito, por exemplo, da concentração do sistema. Né? E a gente pode estudar outros parâmetros também, a gente vai ter muitos parâmetros para estudar quando a gente chegar no sistema fraco forte, mas por enquanto a gente vai ver só o efeito da concentração na curva, tá? Aqui no sistema forte. Então, você já tem um gráfico bonitinho vendo isso no slide, né? Vou fazer isso aqui com o nosso sistema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para fazer essa comparação é criar uma cópia da minha planilha. Isso é super útil, tá? Então, aqui eu vou clicar no direito aqui, com direito aqui na aba planilha 1, vou colocar mover ou copiar e vou criar uma cópia. Aí ele vai criar, fica com duas planilhas iguaizinhas, tá?
Então, nessa planilha eu vou deixar 0,1 a concentração, e nessa aqui eu vou colocar a concentração 100 vezes menor. Então, eu vou dividir a concentração por 100. 0,001 e 0,001. Tá? Aí você deve estar vendo que deu um probleminha aí, né? Por que deu problema? Porque o pH inicial é 3, e aqui na minha varredura o próximo ponto é 1,5. Então ficou esquisito. Então vou corrigir aqui para 3,5. Tá? Opa, 3,5, 4. Vou fazer um novo eixo de varredura. Isso acontece, né? Quando a gente faz algumas mudanças muito bruscas no sistema. Deixa eu aqui deletar o PE. E aqui, ó, vou até deixar o gráfico aqui aparecendo para vocês verem como é que vai resolver. Então, ele está aqui todo errado, já resolvi o problema do começo e falta resolver o problema do final, ó, deletar os pontos problemáticos aqui. Milagre, ficou tinha a curva. Tá, e agora eu quero sobrepor essa curva, a curva que eu vou colocar... eu vou colocar uma cor mais vibrante aqui, que dá mais contraste com o roxo, vou colocar uma amarela. Quero sobrepor a curva amarela com a curva roxa. Tá, então vou aqui na curva roxa ou na amarela, vou escolher a roxa. E ó, vou fazer que nem eu fiz lá anteriormente, com a comparação do clássico invertido. Ó. Selecionar dados, vou adicionar, só que aí quando eu for adicionar, vou colocar aqui diluído, 100 vezes o nome. Aqui eu consigo pegar um X de uma outra aba. Ó. Eu clico aqui na outra aba e já coloco aqui, ó, planilha 1, 2. Pego os volumes e pego o pH. Ok. Vou colocar aqui o nome, ao invés de pH, vou colocar concentrado. Ó, fiz aqui a comparação das duas titulações. Então, o que a gente vê que acontece com um sistema mais diluído? Vamos colocar também a legenda, né? Adicionar legenda inferior. Então, no sistema mais concentrado para o mais diluído, a curva fica mais achatada. Então, o pH no final diminuiu, no começo aumentou. Então, a curva vai ficando cada vez mais achatada. Tá? Então, o que a gente pode concluir? Que quanto mais diluído o meu sistema, menor ou pior fica uma visualização do ponto de equivalência. Tá? Então, isso é algo interessante que a gente consegue ver nas curvas de titulação, que a gente consegue comparar aí nas planilhas. Bom, ainda na parte das planilhas, vamos ver como é que se faz a detecção gráfica do ponto de equivalência. Isso vai ser muito importante quando você trabalha com curvas de titulação experimentais, visto que quando você faz a curva teórica, né, aquela toda bonitinha que, né, que a gente fez antes, você vê fácil onde está o ponto de equivalência, os pontos, tem ponto tudo lugar que você quiser, mas quando é uma curva experimental, nem sempre você vai ter os pontos bonitinhos em todos os lugares, ou valores certinhos, né, volumes certinhos e tal. Então, a gente fez um método gráfico para dizer onde é o ponto de equivalência. Então, a gente vai falar sobre dois métodos, que é o método da primeira derivada e o da segunda derivada. Então, a gente vai considerar como primeira derivada da curva de titulação o valor da variação do pH, ΔPH, em relação à variação do volume, ΔV. Tá? Então, a primeira derivada é o ΔPH sobre o ΔV. O que é esse delta? Esse delta é o quê? pH atual menos pH anterior sobre o volume atual menos volume anterior. Esse atual e anterior na célula vai se referir à célula que você está e à célula anterior, que é a célula de cima. A gente vai ver isso direitinho. A gente sabe que quanto maior a primeira derivada, maior o ΔPH, né? Então, se isso aqui é grande, isso aqui também é grande, ou isso aqui é pequeno, certo? Então, quanto maior a primeira derivada, maior a variação de pH em relação à variação de volume.
e mais próximo do ponto de equivalência a curva se encontra. E a gente sabe que quando esse ΔPH sobre ΔV é máximo, ele é o maior de toda a curva, este é o ponto de equivalência. Tá? Então, eu vou ver no meu gráfico, eu faço uma coluna para a primeira derivada, eu vejo onde essa coluna tem o maior valor de todos, esse é o ponto de equivalência. Bom, já abri aqui meu Excel para a gente fazer a primeira derivada aqui no Excel. Então, estou na mesma titulação de antes, tá? Aquela de sempre. HCl com NaOH na bureta. Então, aqui na minha coluna H, eu vou adicionar mais um parâmetro variável, que é a primeira derivada. E aí, eu tenho que fazer o quê? pH atual. Vamos lá. pH atual. O que acontece aqui? É pH atual menos anterior, certo? Aqui no primeiro ponto, não tem ponto anterior, então eu vou ter que pular. Então, não coloco nada aqui na primeira espaço. Eu vou começar aqui na célula 3, ao invés da 2. Tá? Que agora sim, eu tenho um atual e um anterior. Então, o que eu tenho que fazer? Abre parênteses, pH atual menos pH anterior. Sobre volume atual menos anterior. Tá? Simples assim. Expande. E aí a gente pode ver como é que a gente vai usar isso para alguma coisa. Então, só vendo os números aqui, ó, você consegue marcar aqui. Ó, esse é o maior número. Ó. É o maior número de todos na coluna de primeira derivada. Tá? Só você ver e está batendo com o valor do PE. O PE é exatamente aqui. Então, deu certo o meu método da primeira derivada. Mas como é que isso fica graficamente? Então, ó, eu quero colocar 3 parâmetros em um gráfico. Posso selecionar, ó, seleciono D, G e H. Seleciono os 3. Ele vai sempre entender a primeira coluna como um eixo X e as outras colunas como Y. Então, vamos lá. Inserir, dispersão. Vou colocar isso aqui com ponto linha. Opa. Vou colocar só com linha, que acho que vai ficar mais bonitinho. Inserir, linha. Vou botar só linha. Então, ficou esse troço aqui que não dá para entender nada, né? Aí, o que aconteceu aqui? Eu queria ver 2 gráficos, eu praticamente estou vendo um só. Por quê? Porque o valor da primeira derivada está na ordem de 4.000 e o do pH está na ordem de 7. 0 a 14, né? Então, os valores dos eixos são incompatíveis. Então, eu tenho que criar um eixo específico para a primeira derivada, que se chama eixo secundário. Então, vou ensinar como faz um eixo secundário. Então, clica aqui na linhazinha do gráfico da primeira derivada, ó. Cliquei. Clica com o botão direito, formatar série de dados, eixo secundário, marca, pronto. Aí, o que ele fez, ó? Agora eu consigo ver os 2 gráficos bonitinho, ó. Ele criou um eixo para a derivada e um para o pH. Então, agora eles não estão mais no mesmo eixo, Y, né? E aí o gráfico da constelação aparece bem. E a gente vê, olha que perfeito, como a primeira derivada ela gera um pico, né? Ou seja, o valor máximo da primeira derivada. Exatamente aqui no ponto de equivalência. De repente, se eu colocar um pouquinho mais fino isso aqui, a gente consegue ver melhor. Não sei se vai dar certo. Mais ou menos. Assim mesmo. Tá? Então, ele gera um pico. Então, a posição desse pico equivale ao volume do ponto de equivalência, 20. E você também pode ver aqui numericamente, tá? Que está em 20, sem usar o gráfico. Aqui, né, estou mostrando agora a curva de titulação experimental aplicando a primeira derivada. Então, ácido diprótico desconhecido. Então, fiz a titulação aqui, a gente pode ver 2 pontos de equivalência. É algo que a gente vai ver mais para frente na matéria. E quando eu faço, utilizando os pontos que eu obtive, medi experimentalmente, quando eu faço a primeira derivada, esse é o gráfico que eu obtenho. Ó. Você vê que não fica um pico lindo e maravilhoso, que nem ali no que a gente fez teórico. Mas você já consegue ver claramente onde está o PE. Você vê que é nesse volume aqui. Ó. Pá, e pá. Tá? E a gente consegue, vendo aqui onde caiu esse pico, determinar que o ponto de equivalência 1 é 8,5 e o 2 é 17,5. Então, é para isso que serve.
O outro método é o da segunda derivada. Ele tem a mesma ideia, né, do método da primeira derivada, é para a mesma aplicação, só que ele é um pouquinho mais eficiente, no sentido de que o valor sai mais certinho. Então, a segunda derivada vai ser o quê? Vai ser a variação da primeira derivada em relação ao volume, ponto a ponto. Dessa forma que a gente escreve, tá? Então, vai ser primeira derivada atual menos primeira derivada anterior sobre o volume atual menos volume anterior. Tá? E aí, a diferença agora é que quando a segunda derivada é zero, é quando ocorre o ponto de equivalência. Tá? Então, quando o gráfico toca o eixo X, que é o eixo do Vetite, o valor de X tocado é o PE. Então, é um pouco mais fácil de ver do que olhando pelo pico. Tá? Por isso que é até mais utilizada a segunda derivada do que a primeira. Tá? Então, aqui um exemplo para vocês é a segunda derivada daquela mesma curva lá que eu fiz a primeira derivada, que deu ponto de equivalência 8,5, 17,5. Tá? Então, é assim que fica. Ó. Ao invés de ficar um pico, ela sobe e desce aqui no ponto de equivalência e ela bate no volume do PE. Tá? Então, esse aqui é o 8,5, o PE1 aqui, ó, onde toca o zero, e aqui é o PE2. Então, mesma aplicação da primeira derivada. E aí, tem mais um exercício para vocês fazerem, que é você considerando esse conjunto de dados de uma titulação, tá? Dados experimentais, é uma titulação de 10 ml de um ácido monoprótico com NaOH. É para você determinar, fazer a curva do Excel de titulação, ou seja, ver pH versus volume do titulante, primeira derivada versus volume do titulante, sobrepor o A e B. Sobrepor significa isso, colocar em um gráfico só a curva A e a B. Construir a segunda derivada versus volume, determinar o pH no ponto de equivalência, determinar a molaridade do ácido e determinar a molaridade da base. Tá? Essa é a grande tarefa aí para vocês. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Nossa próxima aula vai ser sobre o sistema fraco-forte, onde a gente também vai poder aplicar tudo isso que a gente aprendeu até agora, inclusive a parte de planilhas. Até lá, um abraço.